Testando. Boa noite, pessoal. Estão me vendo já? Tô olhando aqui na telinha do lado para eu saber se deu certo. Que é muita tecnologia, né? Beleza, estamos online já. Deixa eu abrir o chat aqui. Abaixar um pouquinho o volume, senão fica ruim também. Gente, sejam muito bem-vindos. Essa aula vai ficar gravada. É uma revisão. Meu nome é Jefferson. Eu tô aqui para tentar ajudar você de alguma maneira a passar na certificação. Então hoje a gente vai fazer da CPA 20, amanhã tem da CPA 10 e lá no comecinho do próximo mês a gente vai ter algumas aulinhas do CEA também. Tudo com o objetivo de fazer você realmente ser aprovado, tá? Então, para a gente começar, me apresentei, meu nome é Jefferson. Tá aqui o Instagram, meu Instagram pessoal, tem o Instagram da Mais Formação Certificações também, que é a nossa plataforma. Então, dentro dessa plataforma a gente fornece alguns cursos, desde o CPA 10, que inclusive está em uma promoçãozinha ali até o dia 20, que a gente quer realmente aprovar o máximo de pessoas possível. O CPA 20, que é a nossa revisão hoje. A CEA, não menos importante, a CEA que vai ser lançado próximo ali do dia 20. Um Excel básico e HP voltado para o mercado financeiro. A mentoria formação. O que é essa mentoria formação? A gente está trazendo profissionais de vários segmentos, de várias instituições, para trocar uma ideia ali de aproximadamente 2 horas, para eles falarem o que eles buscam, como que é a cultura da empresa, como que é a cultura do banco, da cooperativa, para o aluno que participar ali, ele saber se é isso mesmo que ele quer. Porque muitas vezes a gente desenha na nossa mente que quer entrar em um determinado lugar e chega lá acaba tendo uma frustração, fala, putz, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava, entendeu? Então a gente já antecipa isso daí. Ou pelo contrário também, falando, tô pensando aqui em de repente um cargo mais administrativo, mas eu descobri que o comercial paga bem demais, eu consigo desenvolver esse lado meu comercial, então eu vou desenhar minha carreira com base nisso. Além de uma revisão de currículo, revisão de LinkedIn, uma orientação ali para redes sociais, tudo voltado para o mercado financeiro. E também, quero ser agente autônomo de investimento, não quero ser CLT, mas quero estar no mercado, quero falar sobre investimento. A Ancor é uma boa saída. No QR Code aqui tem acesso ao site. Hoje, como a gente vai estar falando aí da CPA 20, eu trouxe ela, então um pouquinho do que como que funciona ali, que é uma carga horária de aproximadamente 50 horas, então tem muito simulado, são aproximadamente 2.000 questões, a grande maioria já está com comentário em vídeo, mas ao decorrer aí do tempo serão todos com comentário em vídeo. Dá para você usar tanto o celular quanto o notebook para estudar, são 6 meses de acesso. Jefferson, deu 6 meses e eu não consegui passar. E aí, perdi? Não, me chama lá na conversa que a gente tenta ajudar, tá? O objetivo aqui é fazer você ser aprovado. Suporte a dúvidas 24 horas ali, de acordo com as demandas, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre responde. Tem os outros dois professores e a professora que faz parte do grupo. E a gente tenta realmente explicar da maneira mais direta e mais simples possível. Então aqui a gente não enrola muito não, tá? Todas as aulas elas são por temas. A gente vai bem direto na aula e muita questão, muito simulado, porque é desse jeito que você vai ser aprovado. E um presente para quem está assistindo a live hoje, vai ter um cupomzinho de desconto. Eu não sou muito fã de promoção, mas eu sei que para a gente começar, para aprovar esse grande número de pessoas que a gente está aprovando e quer continuar aprovando, às vezes a gente tem que deixar um pouco mais acessível. Não que esteja caro também, né? Porque R$ 65 por mês em 10 vezes, cara, não é um lanche a menos que a gente compra por mês, tá bem de bom o preço. Mas tem um cupom aí para quem já tiver na live. Oi, tem como aumentar o volume do microfone? Tem também. Obrigado, Jaqueline. Chegar mais pertinho aqui. É que eu tô testando esse pedestal novo aqui do microfone e às vezes fica longe, tá? Mas vai falando na live aí, vai falando no chat se tiver baixinho. Então, gente, pra gente começar, são 15 questões que eu trouxe aqui. Vocês podem mandar aqui no chat, às vezes eu tô olhando aqui pra baixo, mas é porque eu tô realmente olhando pro chat, tá? Deixa eu pôr aqui do lado. Acho que assim fica melhor, eu consigo ver na tela. Então são 15 questões. Novamente, essa live vai ficar gravada, tá?
A ideia é realmente vocês estudarem. Surgiu uma dúvida, manda um para mim ali no Instagram que eu respondo para vocês também, tá bom? Então vamos lá. De nada, Jaqueline. Um dos objetivos do Comitê de Política Monetária do Copom é... qual será? Autorizar a emissão de papel moeda, controlar a taxa de inflação oficial, regular o volume de crédito na economia e definir a meta da taxa Selic. Se você está estudando para CPA 20, você acho que já está bem claro isso daí, né? Ou está vindo da 10 ali, tá bem tranquilo mesmo. Eu vou pegar a canetinha para a gente ir fazendo por eliminatória, tá? Quem que autoriza a emissão de papel moeda? Banco Central do Brasil, exatamente. Eu gosto que eu mesmo pergunto e eu respondo, né? Vocês podem interagir aí no chat, tá? Então, Banco Central do Brasil. Regular o volume de crédito na economia. Faz sentido? Não faz sentido. Controlar a taxa de inflação oficial. Quem que controla o IPCA? Não é o Copom também. O IPCA, o Bacen, ele tem a meta dele ali para ele controlar. Ele tem os mecanismos de política monetária para controlar a taxa de inflação. Mas não é o Copom que define. O Copom ele define a meta da taxa Selic, que inclusive foi na semana passada. Quem está acompanhando aí o mercado já viu ali que abaixou meio ponto percentual, então a gente está iniciando num ciclo de queda. Ou seja, ali no final do ano ela vai estar em torno de 11 alguma coisa. Segundo semestre do ano que vem já vai dar para a gente comprar à vontade, financiamento, tomar crédito, que vai estar bem mais barato. Próxima pergunta. O investidor quer se proteger contra os efeitos da inflação. Para tal, ele deverá investir em títulos que oferecem rentabilidade atrelada. Bom, a gente já falou de PCA ali, tá bem tranquilinho, mas vamos por eliminatória, tá? O que é o CDI? O CDI, que é um índice de referência em muitas aplicações financeiras, nem seja LCA, LCI, CDB, que é a taxa de lastro em intermediação financeira entre bancos. Então, os bancos têm que fechar o caixa zerado, débito e crédito no dia, eles emprestam dinheiro um para o outro, e a taxa que é utilizada nesses empréstimos é o CDI. Então, não tem nada a ver com o efeito de inflação. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, também não. O dólar, muito menos, né? O dólar não tem nada a ver ali com nenhum índice nosso. Então, bem tranquilinho essa também, IPCA. Eu trago algumas perguntas um pouquinho mais leves, outras mais pesadas à frente. Mas são perguntas que tem bem parecidas ali na banca da Ambima. Então a probabilidade de cair é bem grande, tá? Então tenha sempre isso muito claro na sua mente quando você for estudar. Para um determinado ativo, quanto maior o número de compradores e vendedores, menor o risco, menor a rentabilidade, maior a liquidez, maior o preço. Alguém chuta aí no chat? Só vou responder agora se alguém aceitar chutar um chute aí no chat. Tempo. Ó, quando a gente fala de número de compradores e vendedores, a gente está falando de um mercado bem alvoroçado. Tem muita gente comprando, muita gente vendendo. Então, assim, eu não tenho uma menor rentabilidade? Não se encaixa ali. Tenho risco? Tenho risco, não diminui o risco. Maior o preço? Pô, maior o preço até que faria sentido. Mas se tem muitas pessoas ofertando para baixo, também faz sentido que seja para baixo. Então não também. Maior a liquidez. Por quê? Porque o mercado ele está molhado, ele está com muita gente, está muito fácil você pegar o seu ativo e converter ele em dinheiro. E o risco de liquidez é justamente isso, de você não conseguir transformar o teu ativo, o teu bem em dinheiro por um valor justo. Então se eu tenho muita gente vendendo, muita gente comprando, pô, joguei ali na boleta de ações, coloquei lá, já compraram, já peguei meu dinheiro, só resgatar. Então o mercado se torna muito líquido quando tem muito comprador ou vendedor. A taxa DI, essa aqui também é bem bacana. A gente falou ali do CDI, DI e CDI é a mesma coisa, tá? Pode vir das duas maneiras ali na hora da prova. Ela é apurada diariamente, aplicada com base em dias úteis. Apurada diariamente, aplicada com base em dias corridos. Apurada mensalmente, aplicada com base em dias úteis.
ou apurada mensalmente e aplicada com base em dias corridos. Muitas vezes, gente, a gente está ali na hora da prova e começa a dar uns brancos. Você fala, putz, e agora, né? É diariamente, é dias úteis, dias corridos. Então vamos fazer uma abordagem aqui por eliminatória. Como que seria isso? Tá de blusa hoje, tá incomodando, mas tá frio. Ó, apurada mensalmente? Não. A taxa DI, como o banco ele tem que fechar todo dia, ó, a gente tem o Itaú aqui, o Santander. Esse vídeo não é patrocinado, tá? E o Santander. E eles estão emprestando dinheiro para fechar o caixa positivo no dia, certo? Um aqui captou muito mais, outro que vendeu muito mais, um vai emprestar para fechar o caixa. Isso eles têm que fechar todo dia. Logo, a taxa DI é calculada diariamente. Então a gente já risca essa daqui que está errada e já risca essa aqui que está errada. Agora trazendo um pouquinho para a realidade aí, ó. Quem já aplicou em um CDB ou em algum outro produto de investimento, a maioria deles você vai ver que ela ocorre, a taxa ocorre na base 252. Por que 252? 252 dias são os dias úteis que a gente tem em um ano. Então as taxas de rendimento geralmente ela vem com essa média também. Exclusivamente aqui no DI que a gente está falando, ela é apurada somente em dias úteis, porque os bancos eles também só atendem em dias úteis. Estou tentando fazer essa analogia para ter uma ligação. Pô, se o banco só atende, a gente tem que fechar o débito e o crédito só no dia útil, porque ele não atende de fim de semana. Logo, a taxa DI também, que é lastreada nesses empréstimos aqui, ela só vai acontecer em dias úteis também. E não em dias corridos. Esse aqui é sensacional. Eu trouxe até da CPA 10 para dar contexto de novo, tá? A Ambima, ela tem uma base de questões e quando entra no sisteminha dela lá, ela simplesmente vai lá e puxa questões ali. Claro, tem mais questões da CPA 10, tem mais questões da CPA 20, mas muitas se conversam. Então eu já vi cair questão dessa, por exemplo, no CEA, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente traz, pô, mas parece que é tão fácil para CPA 20, mas às vezes cai também, tá? Ou não tá tão fácil também, depende do tanto que você está estudando ali. Pelas normas do Bacen, nosso Banco Central do Brasil, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF as operações de depósito em espécie de valor igual ou superior a 100 mil, 250 mil, 500 mil ou 50 mil. Vamos lá, gente. A gente já sabe que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, toda vez que tem uma suspeita de lavagem de dinheiro, é para ele que a gente comunica. Sempre sem avisar o cliente. Porque se eu aviso o cliente vai dar pé ali, certo? Faz sentido isso, né? A ideia de eu fazer essas analogias é que faça sentido para que você não decore, para que você aprenda mesmo, tá? Por isso que eu fico repetindo essas coisas. Então, se eu tenho que comunicar ao COAF qualquer atividade suspeita, você concorda? Isso é uma lei, tá? Você concorda que às vezes vai chegar gente aqui que vai depositar, aconteceu comigo já quando eu trabalhava em caixa de banco uns anos atrás, 49.500. E aí, Jefferson, sou obrigado a comunicar? Vai usar o bom senso. Se a pessoa chegou com 49.500, porque ela sabe que 50 mil ela vai ter que fazer uma declaraçãozinha e tal, e vai ter que ir obrigatoriamente para o COAF, e de repente ela vai ser auditada, vai acontecer alguma coisa porque ela está em uma atividade lícita, você vai comunicar. Da mesma forma, depósitos sucessivos no caixa eletrônico de valores pequenos, para tentar driblar. Eu já dei a resposta aqui, né? Não tinha dado ainda. Para tentar driblar esses 50 mil, tem que comunicar. Agora, obrigatoriamente, esses 50 mil sempre você vai ter que comunicar ao COAF. Independente de você achar suspeito ou não, tem que avisar o COAF que o valor de espécie no depósito ali está sendo 50 mil. Para eles apurar de onde que está vindo. São todas as operações acima de 50 mil que o COAF vai lá investigar? Não. Existe um bom senso ali. Por exemplo, um posto de combustível perto de uma rodovia. Ele vai transacionar muito em dinheiro. Faz sentido cada depósito que ele vinha diariamente lá com 50, 60 mil, 70 mil eu comunicar? Eu tenho que comunicar, faz sentido, mas faz sentido o COAF investigar tudo isso, sendo que
tem origem esse dinheiro? Está sendo declarado esse dinheiro? Então, assim, claro que eles que vão fazer essa ponderação, tá? Para a prova, a gente tem que lembrar disso daqui. 50 mil depósito em espécie, comunique ao COAF. A técnica de alocação de capital em diferentes instrumentos para fins de redução de risco é conhecido como benchmarking, aversão ao risco, planejamento financeiro pessoal ou diversificação. Benchmarking a gente coloca como índice de referência, né? Não tem nada a ver até como um instrumento de redução de risco. Aversão ao risco não é nem instrumento. Deve ser um viés ali comportamental. Planejamento financeiro pessoal, muito menos. O que sobra para a gente é a diversificação. Aquela frase que as nossas avós falavam, né? Nunca carrega todos os ovos numa mesma cesta, porque se cair vai quebrar tudo. É mais ou menos isso quando a gente diversifica. Coloca numa sua carteira um ativo com correlação negativa, que quando um setor aqui ele sobe, o outro tende a cair, sua carteira continua ali no 0 a 0, entendeu? Então, quando você diversifica, você consegue reduzir o seu risco muito até um determinado ponto. A rentabilidade relativa de um investimento é a medida em relação ao seu risco, seu benchmark, seu ativo ou seu passivo. A gente falou agora atrás aqui, nesse daqui, o que era o benchmark. É em relação a alguma coisa. Aqui está sendo em relação a algum índice, em relação a um fundo, em relação a uma moeda, é rentabilidade de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um CDB, um título de depósito a prazo, um CDB que ele rende 90% do CDI. O benchmark desse CDB é o CDI. O CDI está rendendo 10%, meu CDB vai render 90% disso daqui, porque essa é a relação. Risco não, ativo não, passivo também não. Outra muito bacana. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, oferece garantia para um investimento em certificado de depósito bancário, CDB, de um conglomerado financeiro até o limite D. Provavelmente você já ouviu falar sobre FGC também. Mas se você não ouviu, o que é o FGC? O FGC é uma associação sem fins lucrativos. Ela é formada pelas instituições financeiras, onde elas fazem contribuições, aportam valores lá. Para caso, se em algum momento alguma instituição vir a quebrar, o FGC ele garante um valor determinado aos clientes. Claro, não são todos os produtos, mas como a poupança, conta corrente, uma letra de câmbio, uma letra hipotecária, tudo isso é coberto pelo FGC. Como assim, Jefferson? Quer dizer que se a instituição quebrar, eu vou receber? Vai receber até um determinado limite, porém com algumas ressalvas. Vou dar a respostazinha aqui para nós, para a gente continuar a explicação. Você consegue receber até 250 mil. Vamos supor, fazer aqui, você tem uma conta corrente que ela tem 500 mil. Está lá na conta, para você sacar. E o banco quebrou. E aí? Que 250 mil desses aqui, eles estão garantidos pelo FGC. Ele falou, opa Jefferson, então eu vou receber 250 mil e os outros 250. Infelizmente você perdeu. Porém, existe um teto, você pode usar 250 mil por instituição. Lembra que eu falei ali atrás da diversificação? Então, deixa 250 aqui, mas eu tenho 10 milhões e eu tenho que abrir conta em 10 bancos. Não, existe um teto de 1 milhão para você estar usando o FGC. Então, se você tem 1 milhão e diversificar em 4, show. Se eu tiver 1,5 milhão e já usei esse 1 milhão e o outro banco quebra também, aí você já não consegue mais usar. E ele tem também, esse limite ele é renovado a cada 4 anos. Então, se quebrar essas instituições, isso não vai acontecer, tá? Isso não acontece. Mas a cada 4 anos você consegue estar usando esse limite de novo. Um asterisco muito bacana aqui. A gente falou aqui que o Jefferson tinha 500 mil. Porém, eu e a Ingrid, minha digníssima, estávamos em uma conta conjunta aqui nesses 500 mil. Opa, então quer dizer que eu vou receber 250 e ela 250? Não, quer dizer que nós dois vamos receber um mesmo 250
E esse 250 vai ficar 125 para cada um. Então é por instituição e por CPF. Se tivesse mais uma pessoa aqui, seria dividido por 3 e assim por diante. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D mais 0 e data para pagamento e resgate em D mais 3. Nesse caso, a contar a data de solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota que servirá de base para o pagamento é realizado no dia seguinte, após 3 dias úteis, após 4 dias úteis ou no mesmo dia. Terminologias do mercado. D mais 1, D mais 0, D mais 3. É o tempo que vai levar para esse pagamento acontecer. D mais 1 dia. D mais 2 dias. E assim por diante. Aqui ele está falando que a conversão de cotas é em D mais 0. O que isso significa? Vamos escrever aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Tá. Então, aqui na segunda-feira, a cota valia R$10. Cota baratinha, né? Na terça-feira, ela valia 15. Na quarta-feira, ela valia 20. E na quinta-feira, ela valia 5. E aí, quanto que eu vou receber? Você vai receber os R$10. Por quê? Porque a conversão é em D mais 0. Então, a conversão acontece no mesmo dia. Independente de quanto oscilou nos dias seguintes aqui, você vai receber o que foi acordado no dia. Tem muitos fundos de investimento que eles colocam ali em D mais 45 a conversão, o que gera um risco muito grande de oscilação. O resgate em D mais 180, em D mais 200, isso acontece em muitos fundos, tá? Então é até um ponto muito importante na hora de você for guardar um dinheiro, for aplicar alguma coisa, saber que existe isso. E o pagamento? O pagamento vai acontecer aqui na quinta-feira, 3 dias depois, porque está em D mais 3. Beleza? Para atender às solicitações de resgate que ocorrem em determinado dia, o gestor de um fundo de investimento comprará ativos, venderá ativos, fará hedge dos ativos ou tomará empréstimo para o fundo. A gente sabe que um fundo de investimento é um saquinho de dinheiro e que existem vários ativos diferentes aqui, certo? E ele é dividido em cotas ali. Não ficou muito bom esse gráfico de pizza, não. E aqui dentro, o gestor, ele vai comprar ativos e vender ativos para que esse fundo rentabilize. Que você quer lá 15% ao ano. Porém, por ser um fundo aberto, as pessoas podem entrar e sair a hora que elas quiserem. Se elas podem entrar e sair, quando uma pessoa entra, o gestor compra ativo, porque ele tem dinheiro em caixa. Quando uma pessoa sai, o gestor precisa de ativo, precisa pegar esse ativo e vender para poder ter caixa, ele precisa de caixa. Então o que ele faz? Ele vai vender um pouco dos ativos para poder pagar quem está saindo. Jefferson, se todo mundo resolver sair de uma vez, existem mecanismos de travas para que isso não leve um default do fundo, que o fundo não quebre. Então ele pode suspender a saída, pode suspender o saque, ou trazendo da questão anterior, ele pode colocar uma regrinha aqui em D mais 45. Jefferson, mas por que tudo isso? Imagina que o dia que alguém está saindo aqui do fundo é um dia de muita baixa. Teve uma notícia que o Brasil aconteceu alguma coisa, explodiu alguma coisa e está lá embaixo o mercado. Ele vai sair com prejuízo. Os outros cotistas do fundo vão ter um prejuízo muito grande. Então, normalmente, tem um timing maior de conversão, de pagamento, nem tanto a conversão, mas mais o pagamento, para que o gestor consiga fazer essa venda de maneira mais saudável. Isso também é bacana. Uma das vantagens de investir em um fundo de investimentos é retorno superior ao do Tesouro Direto e mesma tributação, menor risco do que na poupança, possibilidade de diversificação dos ativos com aplicação baixa e isenção de OF no resgate. E aí, gente, o que vocês acham? Superior ao Tesouro Direto e mesma tributação? Não. Opa. Volta aqui, vocês não viram nada.
Menor risco do que a poupança. Hoje a poupança é um dos ativos com menor risco que a gente tem, tá? Perde para o tesouro, porque o tesouro é risco país, então o tesouro ele só não é pago se realmente no Brasil quebrar. A poupança ela tem um risco baixíssimo, uma liquidez diária, então é outro produto extremo baixo risco. Isenção de OF no resgate? Não, isso vai variar de acordo com o prazo que você está ali. E é o que eu falei lá atrás ainda sobre diversificação. Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. Pô, mas por quê? Eu não posso simplesmente pegar meu dinheiro e diversificar, eu tenho que aplicar num fundo. Quando a gente tem nosso saquinho de dinheiro aqui e várias pessoas investindo, nós conseguimos ter acesso a produtos que sozinho eu não conseguiria. Por exemplo, às vezes a cota de um fundo aqui um fundo imobiliário é R$ 100. Mas será que com R$ 100 eu ia conseguir comprar um prédio, uma sala e estar recebendo dividendos disso? Não. Agora, se todo mundo junto aqui, R$ 100, R$ 100, R$ 100, e a gente tem aí 20 mil cotistas, já é uma grana, já dá para fazer investimentos muito maiores e, por consequência, retornos muito melhores também. Na grande maioria das vezes, tá? Porque não existe garantia de rentabilidade em nada. O órgão responsável pela proteção da captação de poupança popular em investimentos realizados em planos de previdência complementar é... Essa aqui com certeza vai cair na prova, tá? Então tenha isso muito claro, saber explicar esses 4 caras aqui também. O Banco Central do Brasil, ele é um órgão normativo e regulador, executor. Ele não fiscaliza essa galerinha da previdência complementar aqui. O Bacen é banco, então ele fiscaliza os bancos. Aí, por isso que está errado aqui. A Comissão de Valores Mobiliários também não. Ela vai fiscalizar os valores mobiliários, as corretoras, se alguém está lançando um fundo lá e está dentro das normas, entendeu? Também é um órgão executor e normativo. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, é um conselho, é o órgão máximo dentro do sistema financeiro. O que sobra para a gente é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Então, falou de seguro residencial, seguro de carro, seguro de vida, capitalização, previdência complementar aberta, poupança. Quer reclamar de alguma coisa? SUSEP. Pronto. Fim de papo. Previdência complementar fechada, Previc. Tenha isso muito claro para você fazer a prova. Letras de crédito do agronegócio, as famosas LCA. Produto que tem caindo no gosto da galera hoje. O mercado de pessoas que estão investindo só está aumentando. E esse produto é muito bacana pela isenção do imposto de renda dele. Então, tanto a LCA quanto a LCI você não paga imposto de renda sobre a rentabilidade. Podem ser emitidas por, isso aqui é bacana também, usinas de açúcar e álcool, empresas do setor agropecuário, companhias securitizadoras ou bancos de investimento. Às vezes vem umas perguntinhas assim para te testar. Por quê? Pô, letra de crédito do agronegócio? Faz sentido empresas do setor agropecuário, talvez, pela questão do nome. Você está um pouquinho distraído, está cansado da prova, vai lá e pá, marquei aqui. E pontinho certo? Não, pontinho perdido. As únicas empresas que podem emitir títulos de investimento são os bancos de investimento. Mesmo que seja do setor agropecuário, não pode, usina não pode, securitizadora menos ainda. A tributação progressiva, ela é mais indicada para investidores que... Nós temos 2 tipos de tributação, certo? A progressiva e a regressiva. Quando a gente fala... Cadê minha caneta aqui? Quando a gente fala de progressiva, a gente está falando de valor. Quando a gente fala de regressiva, a gente está falando de tempo. Eu não sei se eu fiquei na frente, não. Tenha isso claro também, tá? Porque quando a gente entra na parte de previdência, é isso que acaba embolando muito. Progressiva, leva em consideração o fator valor.
Então, quanto mais eu ter dinheiro ali rendendo, maior vai ser minha tributação, chegando no máximo 27,5. Regressiva, ela já começa lá em 35 e vai abaixando de acordo com o tempo que você fica. Então, a tributação progressiva é mais indicada para investidores que pretendem resgatar o dinheiro no curto prazo, pretendem resgatar o dinheiro no longo prazo. Ih, gente, deixei a resposta ali, né? Aí ficou ruim. Não desejam pagar imposto de renda e querem investir em ações. Eu deixei a resposta ali, uma pequena gafe. Finge que não viram, tá? Quem sabe faz ao vivo. Vocês não viram isso aqui, mas vocês entenderam a lógica. Resgatar no curto prazo, por quê? Porque se ela aqui no máximo ela vai chegar em 27,5, ela começa com uma taxa menor e ela vai subindo até chegar em 27,5. E a regressiva ela começa numa taxa muito maior e vai abaixando, 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 até chegar na melhor, que é de 10 anos. Então, quando é aplicação de curto prazo, compensa a tabela progressiva. E era a última pergunta, para fechar bem, né? A questão ali. Gente, é isso. É uma revisão bem leve, tá? Bem clean. Eu não gosto sim de fazer muita questão porque eu acho que a gente acaba cansando. Então deixa isso para o simulado completo. Um adendo que eu não falei, na nossa plataforma todos os cursos eles possuem simulados por módulo, simulados de fixação e os simulados completos. É realmente um dos mais completos aí que eu encontrei no mercado, tá? Fazendo meu merchan também. Me sigam nas redes sociais, sigam a escola, a gente sempre está postando conteúdo, sempre está postando material. E esse canal no YouTube também é justamente para isso, para postar conteúdo sobre certificação. Então a gente está com dois pré-provas por semana agendados até o final do mês. No próximo mês será um pouquinho mais. Então a gente está colocando algumas aulinhas também para quero tirar uma dúvida mais pontual ali, só pesquisar ali que você vai achar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.